Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas podem contar suas inspirações, suas histórias, seus projetos, suas ideias e também podem contar comigo, com uma escuta ativa, uma mão amiga e uma voz também muito amiga e acolhedora para vocês. E hoje, gente, eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga, uma pessoa super inspiradora, Manuela Titoto. Olha essa mulher, gente. Mãe, advogada, escritora, fotógrafa, inspirante a cozinheira. Hoje nós vamos falar com ela sobre o livro que ela acaba de lançar, Caçador de Raízes. Ela possui 4 livros de suspense e thriller publicados. Um deles, chamado A Tempestade, que já ficou em 7º lugar na lista dos best-sellers da Amazon e em 4º lugar no ranking do iBooks. E agora ela vem com uma narrativa cheia de sensibilidade e muito simbolismo no Caçador de Raízes, que é uma mudança de gênero literário, e ela está indo para o gênero infanto-juvenil. Manu, muito obrigada pela sua presença. Que prazer recebê-la aqui no Pode Contar e pode começar a contar, maravilhosa. Lê, muito obrigada por me receber aqui. É uma honra estar aqui no Pode Contar, falar um pouco sobre o livro, falar um pouco sobre essa minha trajetória. Mas antes de falar do livro, eu quero saber um pouquinho de você. São muitas personagens que compõem a Manuela Titoto, uma delas a escritora. Como que essa personagem apareceu na sua história? Então, Lê, eu gosto muito de uma frase do Saramago que fala: todos somos escritores, só que alguns escrevem, outros não. Acho que todo mundo tem uma história para contar, né? E eu apenas escrevo desde novinha. Eu escrevia script para fazer teatrinho, eu fazia livrinho para vender para meus amiguinhos, fazia diários, tenho muitos diários, um hábito que eu retomei atualmente. E todo escritor é um ávido leitor. Eu não sou exceção disso. A minha vida inteira eu li, eu fui uma adolescente que vivia com a cabeça nos livros. E aí eu cresci, fui para a faculdade de Direito, onde eu também tive a oportunidade de ler e escrever muito. Me formei, comecei a trabalhar e logo engravidei dos meus 2 filhos. Quando eu tive as crianças, eu decidi parar um pouco, sair do mercado de trabalho para me voltar para a maternidade. E foi aí que eu achei que era um break para seguir esse sonho, para buscar esse propósito de escrever meu primeiro livro. E isso foi em 2015, que eu lancei o Melby. E continuei escrevendo desde então. E Manu, você tem muitos suspenses, recebeu prêmios, né? Muitos elogios, críticas maravilhosas. E agora você vem com uma nova área, aí, vamos dizer, um novo gênero, né? O infanto-juvenil com o Caçador de Raízes. Por que suspense? E depois, por que essa mudança para o infanto-juvenil? Lê, apesar de suspense ser considerado uma subliteratura aqui no nosso país, ele é difícil ganhar um suspense ganhar um prêmio literário reconhecido. Eu gosto muito do suspense porque ele coloca personagens ordinários em situações extraordinárias e consegue tirar o máximo das pessoas. Eu gosto muito de trabalhar o personagem nos meus livros. Mas eu fui para o infanto-juvenil, é uma mudança do ponto de vista literário completamente de ponta cabeça. O infanto-juvenil, ele muda a sua perspectiva. E o que te motivou a mudar de direção? Então, eu queria escrever um livro que meus filhos pudessem ler, porque os meus livros são muito violentos, isso não era viável antes. Eu queria fazer um livro que os inspirasse e os tornasse pessoas melhores, apesar disso só um pouco pretensioso. Mas eu queria um livro para eles. Só que essa mudança ela não veio de agora, ela veio há 6 anos. Esse livro eu escrevi há 6 anos e por um planejamento editorial eu tive que engavetá-lo para focar no público do suspense mesmo. E só que essa história sempre ficou comigo. E agora você conseguiu realizar. Exato, essa história sempre ficou comigo e esse ano fez sentido publicar. Que bom. E vamos falar um pouquinho dessa história, que é a história do Theo Mota, um menino diferente dos outros, né? Embora ele tenha olhos, nariz, boca, a pele dele, né, é cheia de cascas e o seu cabelo é um emaranhado de folhas. E a história se passa nos anos 60, né?
E para ele não é tarefa fácil enfrentar a escola com esta aparência. Se já não é hoje, imagina naquela época, né? Exato, Lê. E aí ele ganhou o apelido de Menino Árvore. E você sabe que lendo, né, a sinopse do livro, me remeteu muito ao filme Extraordinário e aquele livro, O Cavaleiro Escondido na Armadura, sabe? O Cavaleiro Preso na Armadura. Que é um livro em que mostra aí o caminho, né, que a gente faz, muitas vezes desafiador, do autoconhecimento. E o filme Extraordinário, com a Julia Roberts, que tá maravilhosa, ela tem um filho, né, que é extraordinário. Ele não é comum, ele é extraordinário. E ele também enfrenta vários desafios por isso, inclusive a questão extraordinária dele está na aparência. E eu acho que me remeteu muito, né, ao Theo, quando eu li que ele tem uma aparência, né, de árvore e tal, e tudo mais. Alguém já te falou isso, Manu? Lê, esse é um exemplo muito feliz que você deu, porque realmente no Extraordinário eu li, já havia lido o livro, vi o filme também, realmente é essa busca que o Og tem também por si mesmo, como o Theo, que é um menino árvore no meu livro. Alguns amigos que já leram o livro, alguns amigos que leram também as sinopses, fizeram outros paralelos com o Menino do Dedo Verde, com o Pequeno Príncipe. E o que as pessoas trazem desses outros paralelos, desses outros títulos Exato, essa que busca. comunicam, né, com o Theo, né, no caso? Sim, essa busca. Até alguém me falou, nossa, o Theo é o Forrest Gump brasileiro. Porque o Theo, nesses anos 60, quando ele foge de casa, ele encontra personagens históricos muito famosos. Ele vai até Brasília, ele encontra Niemeyer, ele bate um papo. E Niemeyer pensa diferente. Ele vai para o Rio de Janeiro musical. Aí ele encontra o Tom Jobim, que está fazendo uma composição. Aí ele vai para Bahia, encontra Jorge Amado. Gente, imagina esses diálogos, né, no Sim, livro, que maravilhosos. São maravilhosos. Eu quis pincelar os anos 60, que surgiu um pouco da ditadura para não ficar nesse viés político e quaisquer problemas, quaisquer discussões que isso fosse trazer. Eu quis focar no boom cultural e trazer isso para o livro, para ser um livro que ensine também para e ao mesmo lendo. tempo, né, que informa, entretém, ele proporciona reflexões, né, e dados históricos do nosso país. É um jeito maravilhoso de ler. Exato, é isso que eu quis trazer, quis que fosse um livro rico no sentido de ficção mesmo, de história. É um romance de formação, que é a formação do Theo, é um romance de maturidade e ao mesmo tempo que trouxesse esse pano de fundo histórico. E essa questão da aparência, né, do Theo, a gente consegue tocar em temas também muito importantes para o público infanto-juvenil, né? Que é a autoaceitação, é a questão do bullying, é o amadurecimento interno, essa busca, que geralmente na adolescência a gente começa com questionamentos nesse sentido. Exato, então pode ser um instrumento maravilhoso para um jovem poder ter conteúdo, né, e poder ter respaldo para tocar nesses assuntos e temas tão delicados para todos nós, né? Exato, Lê. Ele é muito diferente, que é o que a gente sente na adolescência. Todos nós nos sentimos diferentes. E o Theo, ele acha que ele vai encontrar, se ele encontrar outros iguais... E ele é diferente mesmo, ele né? Ele acha que ele vai encontrar a felicidade encontrando outros iguais a ele. E isso é impossível, nós somos únicos, todos nós somos especiais. É isso que eu quis trazer com esse livro, saber que cada um tem a sua particularidade, o que o faz diferente e que isso é maravilhoso. É maravilhoso. E sei que você retrata muito bem no livro que quando a gente topa fazer esse percurso, também é muito desafiador, né? Exato. Tem um momento no livro aí que ele se depara, né, com um personagem na ilha. Sim, E que eu acho que todo mundo já se deparou com esse personagem na vida, né? Então, quero que você conte um pouquinho, dá um spoilerzinho aí da história para a gente poder discutir sobre isso, Manu, claro, que eu amei Lê. essa parte quando você comentou comigo. Claro, Lê. Como eu te falei, o tema principal desse livro é aquela máxima de Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. E o Theo, ele vai à procura de si mesmo em vários lugares. Em certo momento do livro, ele vai para uma ilha deserta, ele se encontra numa ilha deserta, e ele está desesperado porque ele está sozinho lá, e ele vê que tem outra pessoa. Ele chega perto de outra pessoa e ele pensa, nossa, encontrei um igual a mim. Ele chega mais perto e ele vê que não é igual a ele, que é um espelho dele.
E conversando com essa pessoa, ele descobre que é a bruxa Sayorá, que ela sofre uma maldição, ela tá presa nessa ilha. Que qualquer pessoa que ela chega perto, ela espelha totalmente a pessoa. E ninguém consegue ficar perto dela, porque ninguém consegue enfrentar a si mesmo, ninguém consegue se colocar no espelho de maneira honesta. Então ela é uma bruxa solitária. Todo aspecto do livro leva essa busca a si mesmo. Olha, que profundo, né? Que simbólico. É extremamente simbólico, é o realismo mágico que eu gosto de trabalhar. E todos nós temos dificuldade porque muitas vezes nós enxergamos bruxos, bruxas, a gente não quer ver, né, uma imagem refletida, né, Sim, no espelho que nos assuste. Mas às vezes a gente se assusta com o que a gente tem, né, dentro de nós. exato, a gente precisa ver as nossas partes mais iluminadas, mas também as nossas partes mais escuras. A gente precisa ver nossas folhas, nossas flores, mas também nossas raízes, aquelas que não são tão bonitas, que ficam escondidas embaixo do chão. A gente precisa enfrentar isso como um todo, acredito. E dá só mais um spoilerzinho pra gente. O Theo, como que ele encara esse reflexo? O Theo, ele consegue encarar o reflexo, ele consegue ter um outro insight com essa bruxa que o leva para outro lugar do livro. Que aí vocês vão, que aí é o último lugar que ele vai ficar realmente. Acho que vocês vão Que gostar bom que dessa ele parte. topou se olhar. Sim. Acho que é uma proposta para E todos Manu, nós. você coloca também, quando nós escrevemos, né? Não tem como nós não colocarmos de nós ali. Você coloca muito de você? É um trabalho terapêutico para você escrever um livro? Lê, eu acredito que qualquer obra, em qualquer ramo artístico, é indissociável a figura do autor com a sua obra, do pintor com a sua obra. Porque nós temos as nossas próprias experiências pessoais, nós temos as nossas referências, que é uma bagagem que a gente traz. Em várias partes que quando eu fui pegar esse projeto de novo, como eu falei, foi escrito há 6 anos, eu fui reler, eu vi partes para mim que quando eu escrevi eu achei que eram aleatórias e que eu notei que não eram aleatórias, que faziam muito sentido. Às vezes foi até bom que esse romance ficou um tempo no forno, porque agora eu vejo sob uma nova perspectiva. Que maravilha! É bom para você, é bom para quem lê, né? Sim. Vai ser bom para os seus filhos também. É um Sim. super legado para eles. E o Theo, ele faz aquele percurso, né, interno, porém físico também, em que você mostra muito do Brasil, né? Você mostrou personalidades da cultura brasileira na década de 60, principalmente, né, nesse âmbito artístico, como você já citou, mas também as regiões do Brasil, né? Que ele percorre e vai tentando se descobrir. Exato. Você acha que você precisou entrar na questão política para colocar esse Brasil dos anos 60 aí? Ou você conseguiu deixar só a parte geográfica, só a parte cultural? Lê, nesse romance eu quis pincelar esse pano de fundo histórico dos anos 60. É um romance de um realismo mágico. O realismo mágico ele trabalha muito com metáforas e simbolismos. Por exemplo, a cidade que ele nasceu, que ele foi abandonado. O menino árvore é fictícia, chama-se Pedregulhos do Sul. Pedregulhos, eu não falo isso no livro, mas por que Pedregulhos? Porque a árvore não tem dificuldade de crescer onde tem pedra. E quando eu trouxe esse cenário histórico, eu queria muito falar, a ideia inicial era falar sobre a ditadura. Mas no nosso cenário atual político, eu achei que isso geraria discussões excessivas que tirariam, Desnecessárias, né? exato, que tirariam o foco do livro. Entendi. Aí o que eu pensei? Quaisquer questões que isso fosse trazer, e iria tirar a força da história, iria para um viés político, que eu não quis deixar. Então eu deixei isso de lado e foquei na parte cultural. E você já falou do livro com os seus filhos? Sim, desde que eu tinha escrito esse livro, eu já tinha contado a história para eles. Eu tenho o hábito de contar histórias para eles antes de dormir. Agora não mais, que eles já não querem tanto. Mas sempre tive esse hábito. E uma delas era do menino árvore. E eles? Adoraram. Quando eles eram um pouco menores, eles gostaram ainda mais. A Isabela, principalmente, ela falava: mãe, mas como que ele é um menino árvore?
de onde que você tirou essa história? E eu contei pra ela que eu tirei essa história de um menino que eu vi uma reportagem na BBC, que tinha um menino na Índia, que ele realmente tem essa doença, que é uma doença que chama doença do menino árvore, do homem árvore, na verdade, que são verrugas que crescem pela pele e que vão se espalhando. Esse menino ficou com 5 quilos, acho que ele teve que tirar cirurgicamente. Nossa. E na época eu vi aquilo, me impressionou muito. Como eu gosto do simbolismo e como eu tenho essa parte lúdica muito aflorada, eu pensei, nossa, esse é um menino árvore, que símbolo bonito, um menino árvore, onde ele vai florescer, onde ele vai crescer, quais seriam as questões que esse personagem teria. Foi aí que surgiu, e isso eu acho que foi o que mais interessou para minha filha. Que legal, que rico, que história bonita, cheia de possibilidades de reflexões, né? Não só para os jovens, para nós também. Eu fico pensando aqui, né, Manu? Histórias tão bonitas, todo um trabalho para escrever um livro, mas nós sabemos que o Brasil não é um país de leitores, né? Inclusive tem dados, né, que mostram que os não leitores, né, os brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, são 48% da população, o equivalente a quase 100 milhões de pessoas, segundo dados, né, da edição de 2020 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Como que você cria estratégias de sobrevivência nesse solo que tá tão infértil, que não está conseguindo produzir árvores de livros e leitores assíduos para saborear essas páginas? Realmente, esses dados são assustadores. Para você ter uma ideia, a média de livros lida por uma pessoa na Dinamarca é de 14 por ano. No Canadá, de 12 por ano. No Brasil, a média é de 2 livros por ano. É pouco. Nós não temos o hábito de fazer referência à leitura. Você pensa, quando você encontra alguma amiga, você pergunta, que série que você está vendo? Nós não temos esse hábito de perguntar, o que você está lendo? Qual é a sua leitura atual? Não temos, eu me incluo nisso, porque antes eu tinha muito mais o hábito de leitura. E hoje, com os streamers, né, o acesso, né, a vídeos, às redes sociais, eu acabo usando o tempo que eu tenho para assistir, para ouvir, né, a ler algo. E antes eu lia muito mais. E eu vejo muita gente nesse caminho. Exato. Por que em outros países isso acaba não acontecendo, sendo que eles têm acesso também, né, a vídeos, redes sociais, streamers como nós? A nossa cultura é muito defasada. E se você tem uma cultura defasada em leitura e interpretação, você tem uma cultura que... Nós não somos formados para ler, não né? Somos não formados. Somos estimulados, E essa né? falta de interpretação, ela se respalda em todas as matérias, em tudo na sua vida. Você visita qualquer pessoa na Europa, ou um amigo, qualquer coisa, você vê que tem uma livraria não, uma bibliotecazinha no apartamento, sempre até tem. No metrô, quando a gente pega um metrô, né, no exterior, todo mundo tá lendo. Exato. Praticamente, né? Exato. E tem mais, falei de livraria aqui, porque eu já pensei que tem mais livrarias também, são livrarias enormes. Aqui, olha o tanto de livraria que já faliu nesses últimos anos, é uma coisa que é assustadora, mas eu tento a ser otimista, tentar desfocar disso, e às vezes pensar que nas redes sociais... tem pessoas que incentivam a leitura. Hoje a gente tem booktalkers, nós temos influenciadores de literatura, não sei se você já viu no Instagram. Que eles comentam os livros? Sim, que comentam os livros. Porque quem vai começar a ler, vai para uma livraria e ela vai ver os best-sellers. Os best-sellers são livros de empreendedorismo. Ela vai pensar, está todo mundo lendo isso, eu vou ler isso também. Ela pega isso como uma primeira leitura, ela não vai gostar. Então o acesso dela não tem quem indique para ela. Esses perfis que estão nas redes sociais, que estão na internet, estão fazendo isso, o que eu acho totalmente interessante. Maravilhoso. E existem outras dicas que você possa dar para nós adquirirmos esse hábito? Porque eu acho também que é igual ir fazer exercício físico, né? Você precisa ter um tempo, você precisa ter uma orientação, você precisa ter um investimento de tempo, de recurso, e recurso financeiro também, porque na hora que você coloca o teu tempo nisso, né, você deixa de fazer uma outra coisa. Mas se você
dar valor para aquilo. Então, a gente precisa criar, né, esse conceito de Sim. valor na leitura. Eu acho que a gente tem que colocar, no começo, se é difícil, primeiro pegar um livro que te interesse, um livro que realmente seja um livro para você, acessível para você. Às vezes a pessoa ainda não pegou musculatura de interpretação, de leitura ainda. Se você der um Dostoiévski para ela, às vezes ela não gosta. Então tem que ser um livro que seja uma porta inicial mais acessível. E depois disso, criar o hábito, falar pelo menos à noite, antes de dormir, eu vou ler 3 páginas que seja. Colocar isso no hábito, como um hábito higiênico. E isso depois vai fluir. Medidas de incentivo à leitura são essas, né? Colocar como hábito. Em clubes de leitura, eu lancei o clube de leitura com 2 amigas há 3 anos, que é o Literando. Conta um pouco pra gente disso. Como que é Claro, o né? esquema, como que participa, o objetivo. Vamos lá, maravilhosa, amei Sim, já. o objetivo do clube de leitura é justamente você ler mais, quem não tem esse hábito. E não só isso, trazer leituras diferentes. É engraçado que eu, com essas 2 amigas que lançamos, nós temos 3 perfis diferentes de leitura. Então, faz as pessoas lerem coisas diferentes do que estão habituadas. O nosso clube cresceu, hoje conta com 25 integrantes. Nós temos uma lista de espera vasta, mas não tem como ainda colocar isso. Só que é uma proposta, abrir esse clube para mais pessoas. As editoras fazem isso também, que não é um conhecimento geral. E sabe o que é legal que tem nesses clubes de leitura? O reconhecimento. Eu acho que o ser humano, ele precisa de reconhecimento. É legal quando você lê um livro e você tem um lugar para compartilhá-lo e ser valorizado por isso e você intensificar essa experiência com a troca, né? De reflexões com outras pessoas. O clube do livro possibilita isso, né? Porque muitas vezes a pessoa lê, mas ela é solitária naquela leitura. Sim. Agora, quando você tem onde compartilhar, num lugar em que todos leram o mesmo título e todo mundo vai agregar ali, eu acho que é um outro ponto que motiva a gente se colocar, né, a ler. Sim, exato, Lê. Como eu falei, como a gente não tem muita referência de leitura, às vezes você termina um livro e você fala, gente, eu preciso falar sobre isso. O que a outra pessoa achou de outro personagem? E não tem com quem falar. Ô Manu, como não temos muitos leitores no Brasil, como sobreviver financeiramente, né? E até de reconhecimento, né? De sentir que pessoas leem o seu trabalho aqui no Brasil. Como que é isso? Lê, É desafiador? É extremamente desafiador. Por eu já estar no mercado há quase uma década, eu já conheço bastante colegas, bastante escritores, alguns muito mais famosos do que eu, e mesmo os mais famosos e os mais reconhecidos nacionalmente, infelizmente não conseguem viver só da escrita, só do livro em si. Eles têm que dar cursos, eles têm que ser professores, dar oficinas, ou partir para o roteiro televisivo. O livro é por amor. O livro é por amor. O livro é por amor, ele abre outros Quanto caminhos, que um escritor, por exemplo, tipo, vende um livro a R$30? Quanto que chega até ele em valor monetário? 3, 4. É bem pouco. Isso quando você tem uma editora. Porque você precisa de um volume muito imenso para ter aí um montante relevante. Exato. Em relação a valor monetário, né? Perfeito, Lê, você precisa. Ao mesmo tempo, o livro é uma coisa que você fez, nunca vai sair do mercado, ele sempre vai estar disponível, ainda que seja em e-book, quando acabarem os exemplares físicos. Mas você tem que sempre fazer um movimento. Hoje não tem mais a figura do escritor solitário que a gente tinha, daquele escritor que vivia numa cabana no topo da montanha. Isso não existe. O escritor que não se expõe, inclusive nas redes sociais, ele não tem como vender hoje. Com todos, exceção da exceção, quem não esteja, até autoras contemporâneas, todas estão nas redes sociais. Ela tem que se divulgar. E mesmo assim, mesmo vendendo uma tiragem altíssima, ela não vai conseguir, tô falando assim, claro que consegue viver, mas tô falando de uma classe média alta. Não consegue se sustentar só de livros. Impossível. É um cenário, infelizmente, impossível. Infelizmente. E você comentou do Literando, né? Me passou aqui pela cabeça, Manu, divagando aqui. Você já pensou em transformar esse clube, essa ação, num projeto social com o objetivo de formar leitores? Nossa, Lê, que ideia maravilhosa. Eu cheguei a pensar nisso, comecei a pensar nisso recentemente, mas sim, tem um projeto de transformar
pegar essas sementes e transformar em árvores Em férteis. árvores de livros, para que a gente Exato. possa saborear essas folhas, Sim, né? Para que isso crie raiz. eu acho uma ideia maravilhosa. Eu tô vendo como seria a logística disso. Eu tô pensando bastante em como que seria viável, mas é uma ideia que eu pretendo colocar em prática. Pretendo fazer um clube É, de porque de leitores. página em página, né? Assim, às vezes eu falo, ah, eu não leio muito, porque a gente acha que tem que sentar e ler 100 páginas. Exato. Mas é aquele hábito, né? É aquele É, hábito. Se é a a gente coloca constância. pessoas junto, faz um grupo que pessoas estão lendo juntas e conseguem discutir, Ai, eu acho uma é uma delícia. Porque tá delícia. todo mundo na mesma pauta, bem. Exato. Que Aí coisa fica uma boa. atividade prazerosa e uma Manu, porta de pensa entrada. nisso. Quem sabe aí tá É. mais uma missão para você. Eu adorei essa sua Mais ideia, um Lê. personagem para você assumir na sua história. Exato, ia amar fazer isso. Ia ser com muito carinho. Ó, vamos ver a viabilidade. Aí Nossa, você me traz aqui, a gente vai ia falar ser desse projeto. maravilhoso, porque ia dar a possibilidade de. Às vezes você pode ir até nos lugares mais carentes, né, de Aham. leitura. E você mostra para as pessoas assim: é fácil, é possível, é acessível vocês saborearem essas páginas, essas histórias. E assim, quem sabe, escrever um final feliz para vocês mesmos, né? Exato, Lê, que coisa linda. Maravilhoso. Eu espero que dê Manu, certo. muito obrigada. Adorei nosso papo. Tô saindo aqui com uma sementinha plantada no seu coração e no meu também. Ah, Lê, eu também fiquei muito feliz de vir aqui. Muito obrigada por me receber. Eu espero que você e as outras pessoas também adorem esse livro, que foi escrito com muito carinho e que tem uma mensagem importante a ser passada. Ó, gente, Caçador de Raízes, Manu trouxe para mim e eu estou curiosíssima para ver o percurso de Théo Mota por aqui, os diálogos, as reflexões e as inúmeras possibilidades de final feliz que tem aqui, gente. Obrigada, Manu. Eu que agradeço, Lê.